Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o mapa da disciplina, que é uma atividade um pouco mais complexa, que envolve mais elementos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre este mapa, o qual a gente tem um caso ali, o caso do Maurício, para a gente poder relacionar com encaminhamentos, quais são os encaminhamentos possíveis nesse caso, e para a gente falar um pouquinho também sobre estratégias para melhorar a relação terapêutica nas nossas atuações ali, nas nossas sessões com o Maurício. Então, eu vou pegar um aspecto geral aqui sobre o mapa que está apresentado para vocês ali, mas a mãe então procura um atendimento psicopedagógico para Maurício. Maurício tem 13 anos, tem algumas dificuldades de leitura e escrita, né? Maurício toma remédios contínuos de acordo com a mãe para hipotireoidismo. Ele já teve convulsão aos 4 anos, o que sugere pra gente que ele já tem ali um acompanhamento médico, né? A mãe fez acompanhamento com fono já quando ele era pequeno, mas ele também não continuou por causa de atrasos na fala. O Maurício é calmo, tem pouca confiança nas suas realizações, ele se considera inferior, ele prefere ficar em casa. E aí, na avaliação psicopedagógica dele, foram observadas algumas trocas, né, de surdo sonoro. Deem uma olhadinha lá no mapa certinho sobre quais trocas foram realizadas, né, por ele. Sobre interpretação de texto, que ele tem um pouco de dificuldade na leitura, em acompanhar, né, a leitura, pula algumas linhas, então tem um pouco de dificuldade nessa organização espacial. Nos conceitos matemáticos, ele nomeia os números, ele consegue fazer essa compreensão, né, do processo das equações, mas ele tem bastante dificuldade, confunde adição com multiplicação. Que mais? Ele tem interesse por jogos, principalmente aqueles de luta, de morte. Ele assiste bastante TV e tem dificuldade de acordar por causa disso. Para ele, na concepção dele, as provas são fáceis, né? Na avaliação psicológica, no teste de inteligência, ele obteve um desempenho intelectual significativamente abaixo da média para sua idade. Então, como é que funciona esse teste, né? É um teste que mede o QI, e aí nesse teste tem lá, ele foi aplicado em várias crianças com a mesma faixa etária. Então, a comparação de Maurício com as outras crianças da idade dele é significativamente inferior às outras crianças. Então, isso sugere também várias coisas para a gente poder pensar em encaminhamento, ok? Ele tem dificuldade de consciência, controle corporal, e aí, pensando em tudo isso, nesses elementos trazidos pela mãe e pela avaliação psicopedagógica, a ideia do mapa é a gente pensar, primeiro, em encaminhamentos. Para quem é que Maurício poderia ser encaminhado? Para quem que você, psicopedagogo, encaminharia Maurício? Então pense em quais profissionais que a gente estudou lá na unidade 2, ou outros que a gente não contemplou lá, mas que poderiam ser encaminhados, poderiam contribuir para o caso do Maurício. Então, organiza isso na parte inicial, para a gente poder ajudar o Maurício a se desenvolver quanto a essas dificuldades e potencialidades que ele apresenta. Na parte número 2, a ideia é a gente poder pensar em uma atividade, um jogo ou uma estratégia que já existe ou que você está inventando, que você está produzindo ali usando a sua criatividade, para a gente utilizar com o Maurício após a avaliação psicopedagógica. Então, a gente já tem todos esses elementos em mãos, a gente já sabe mais ou menos como é Maurício, já fizemos essa avaliação com ele. E a ideia agora é a gente pensar na primeira sessão de intervenção para facilitar a nossa relação terapêutica, o nosso laço com o Maurício. Então, olha só. Explique como essa atividade pode facilitar o vínculo, a afetividade, a empatia, o desejo e os demais elementos importantes para a relação terapêutica, e ao mesmo tempo que estimule o desenvolvimento dos aspectos importantes destacados na avaliação psicopedagógica. Então, essa atividade é de pensar o que a gente pode fazer para contribuir com o Maurício, né? Ela é uma atividade de 1, 2 páginas, então faz a parte do encaminhamento, depois pensa nesse jogo, pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser um jogo
que você já brincou na tua infância, que você já utilizou em sessões, ou que você já viu e que a gente pode adaptar, né? A gente pode fazer algumas alterações nesse jogo. A ideia é usar a criatividade, ok? Então, não esqueça então que a gente tem lá um formulário padrão para ser realizada essa atividade. Então, se certifique que você está enviando certinho. Atenção na formulação ali, na formatação de letra, tamanho, tudo isso. Lembra que é uma atividade com fundamentação teórica e se você usar algum autor, não esqueça de citá-los ali. Além disso, a gente vai ter possibilidade de conversar com o mediador, de tirar as dúvidas, né? Lá na sala do café também está disponibilizado algumas orientações detalhadas sobre o mapa. Então, boa atividade para vocês, usem a criatividade e vamos lá!